Boa noite a todos e a todas. É com grande privilégio que eu recebo novamente o convite para conversar com vocês aí da Omevor, né? Eu me sinto muito agraciado com isso, honrado, né, por essa oportunidade de, mais uma vez, trabalhar em prol do Cristo, né? Porque isso é uma chance, isso é um acréscimo de misericórdia. Não pensem em vocês que eu estou aqui, que eu sou um sábio ou eu sou qualquer pessoa que, né, que vá dar grandes soluções. Eu sou mais um aprendiz que nem vocês aqui na Terra, reencarnado com os seus respectivos defeitos e virtudes, né? Só acrescentando que eu estou licenciado das prefeituras de Pati, da Alferes Miguel Pereira, eu também tenho agora, agreguei mais a especialidade de psiquiatria, eu já fazia saúde mental, né? E agreguei a psiquiatria propriamente dita, e estou terminando agora uma pós em psiquiatria infanto-juvenil também. Mas, enfim, é isso. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar que quando eu falo para alguém, eu estou falando primeiro para mim, né? Então, eu estou me escutando. Então, quando eu vou falar da família, quando eu vou falar de família, relações tóxicas em família, eu primeiro preciso pensar como estão as minhas relações em família. Será que elas estão boas? Será que elas precisam melhorar? Será que elas estão tóxicas? Né? Então, para que eu possa, exatamente isso que o último vídeo relatou, né? Para que eu possa transmitir essa paz aos membros da minha família. E como toda família, a minha família também não deixa de ter problemas, né? De problemas de afinidade. Eu tenho a minha esposa, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha que tem pouca afinidade comigo, então a nossa relação é um pouco estremecida, e tenho um outro filho mais novo que tem uma relação muito boa comigo, que é bem, digamos assim, bem afinizado. E, gente, pasmem, né? Eu já me peguei chamando ele de pai algumas vezes, né? Falei, caramba, esse cara já foi meu pai. Porque eu, assim, sabe, o pai, eu falei, oi, pai não, peraí, que negócio de pai é esse? Ele é meu filho, né? Ele tem 17 anos, vai fazer 18 anos agora. Então, como toda a família, eu estava falando hoje, batendo papo, enchendo linguiça aqui, antes da gente conversar, iniciarmos a nossa roda de conversa, eu estava falando que justamente não existem famílias missão, existem famílias nesse nosso planeta de provas e expiação, existem as famílias provação. E as famílias provação, uma delas é a minha, claro, óbvio, né? Porque embora eu me dê muito bem com a minha esposa, a gente não tem brigas, ela é espírita também. Nesse momento ela está lá no Joana d'Arc, aqui de Miguel Pereira, trabalhando. O meu filho está vendo o jogo do Botafogo. É o único defeito que ele tem, coitado. Ele é botafoguense. Se fosse flamenguista, estava melhor. Mas é a única coisa que nós não nos afinizamos, né? Quando tira foto, eu tiro foto com a camisa do Flamengo e ele tira para do Botafogo para me irritar, entendeu? Mas fora isso, está tudo tranquilo, tudo em paz. Então a gente reencarna com pessoas. Então são 3 pessoas aqui. Eu vou dar o exemplo da minha família. São 3 pessoas que se afinizam muito bem, que provavelmente são espíritos moralmente no mesmo nível, provavelmente não, sim, são espíritos no mesmo nível intelectual e moral, e uma outra pessoa muito inteligente, mas que tem uma dificuldade de afinidade com esse grupo. Então, digamos que é a pessoa que seria a pessoa, no meu caso, a pessoa problema, a pessoa que, mencionada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, e a partir da pergunta 773 do Livro dos Espíritos, seria aquela pessoa que veio até nós para, para a reconciliação. E eu creio até com uma reconciliação comigo, né? Então, nós estamos envidando esforços, ora com êxito, ora sem êxito, para tentar uma aproximação maior com essa minha filha. Então, vejam, o problema das relações familiares não acontecem só na casa dos outros. Eu não estou falando para os outros,
Eu falo para mim. Por quê? Eventualmente, quando ela não mora aqui, ela mora no Rio de Janeiro, já é maior de idade, eu já sou vovô, né? Então, tecnicamente, quando ela vem aqui em casa, ela vem muito bem, mas às vezes dá aquela balançada, né? Dá aquela relação meio que a gente chama, hoje entrou na moda, né? Relações tóxicas, né? Então, começa a haver um certo desequilíbrio. Só não há mais desequilíbrio porque aqui em casa nós temos o hábito do evangelho no lar, nós frequentamos as casas espíritas, temos a oportunidade, por acréscimo de misericórdia, de fazer a caridade, né, de prestar um auxílio aqui ou ali. Então, isso nos ajuda, né? Isso equilibra a psicosfera da minha casa, propriamente dita, para que não hajam grandes problemas. Mas isso não é o que acontece sempre e nas mesmas famílias. Eu, como profissional de saúde mental, como psiquiatra, e atendendo muito o grupo jovem, a gente percebe que os nossos jovens eles estão extremamente inteligentes, estão e são, né, extremamente inteligentes, contudo, a questão moral ainda está deixando por desejar. E isso vem de acordo com o que Emmanuel fala, com o que Kardec também nos diz na Gênese da Nova Era, que iriam reencarnar, quer dizer, que o embate não seriam embates físicos, nem grandes cataclismos, embora a gente esteja vendo aí a queimada na Amazônia, inundações na Europa, né? Nós temos agora aí o coronavírus também, mas eles nos dizem que, concomitantemente a isso, né, o que seria-se o ponto da questão da virada do planeta para o planeta de regeneração seriam esses conflitos de ideias. E isso tem acontecido. Então, esses jovens, jovens que, digamos assim, não, até os jovens de família espírita e que não frequentam uma evangelização, chegam, então, na adolescência com uma dificuldade muito enorme de empatia. Eu estava até dando exemplo aqui antes, com relação ao Albuquerque, falando, o Albuquerque, ele é simpático a mim, quer dizer, nós temos coisas em comuns, mas isso não quer dizer que eu seja empático com o Albuquerque. Ele pode estar passando por algum tipo de problema e eu simplesmente, Albuquerque, isso passa, isso aí não é besteira. E eu não ter um pingo de empatia com relação à dor do próximo. Porque uma coisa que é importante a gente frisar, que dor a gente não pode medir. Eu não posso medir a dor do outro em relação à minha dor. A dor do outro é a dor do outro. Mesmo que na minha cabeça eu ache que isso é bobagem, mas para o outro é uma coisa importante. Então não se mede dor. E aí e essa questão de não se medir dor, isso também entra dentro da família, né? Nós temos, vamos dizer que nós temos uma família onde tem crianças e a criança lá perdeu o brinquedo, quebrou o brinquedo, aconteceu alguma coisa com aquele brinquedo. E nós, adultos, besteira, tá chorando, para de chorar por causa de um brinquedo. Sim, por causa de um brinquedo. Porque a dor daquela criança é a dor daquela criança. E ela está sentindo a falta do brinquedo, né? Então, eu preciso entender isso. E por essa falta de entendimento, por essa falta de harmonização, é que nós vemos, ontem eu vi cenas no jornal lamentáveis com relação a agressões, né? Agressões com relação a menores, agressões com relação à mulher, aos feminicídios e outras coisas mais. Isso está acontecendo com uma frequência muito grande. Ou melhor, já acontecia, só que não era divulgado. Hoje já se divulga mais. Então, tudo isso começa, independente se você for espírito ou não, tudo isso se começa com desrespeito de uma determinada equação. Que equação é essa? Amor é igual a respeito mais admiração.
Então, essa equação, amor é igual a respeito mais admiração, ela é uma equação que ela pode ser usada nas nossas relações de amizade e pode ser usada dentro de casa. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu quero dizer que quando há a perda do respeito, quando um filho passa a desrespeitar um dos seus pais, esse amor começa a quebrar, essa equação começa a balançar. Né? Quando eu estou com uma moça, quando eu estou namorando, ficando com uma pessoa, e eu começo a usar palavras de baixo calão, começo a agredir, né? Começo a falar besteiras. Isso eu sempre falo, olha, gente, as agressões, os feminicídios, né? Os homicídios, falando na parte do homem, não começam por acaso. Isso não vem assim de uma hora para outra. Uma agressão a uma criança não vem de uma hora para outra. Uma agressão a uma mulher não vem de uma hora para outra. Né? Isso é uma construção, né? É uma relação de mútuo desrespeito e que acaba culminando em agressões verbais e até agressões físicas e, infelizmente, até em assassinatos. Mas isso começa já, às vezes isso começa no namoro, né? Eu vejo isso, eu presencio isso quando adolescentes chegam e falam que estão namorando, estão ficando com uma pessoa, e a pessoa tem um certo desrespeito em relação, né, na relação. Aí eu coloco a equaçãozinha, eu aviso, olha, então será que essa pessoa te ama mesmo? Ou será que essa pessoa está com você por algum outro interesse? Interesse sexual, interesse material, interesse social, de ascensão social, porque, né, se eu não respeito quem está do meu lado e não tenho admiração, eu respeito e a partir daí eu tenho admiração. Então, eu vou passar a construir, porque amor é uma coisa que é uma relação que ela é construída. Isso é uma outra palavra que é muito importante em família, né? Às vezes nós encontramos membros de uma mesma família e com digamos assim, com uma dosagem de amor próprio diferente. Eu tenho meu amor próprio, a minha esposa tem o amor próprio dela, os meus filhos têm cada um seu amor próprio, mas eu não posso medir o meu amor próprio pelo amor próprio deles. Cada um tem seu amor próprio. E quanto menor o amor próprio, mais a pessoa se deixa ser agredida, mais a pessoa acaba desenvolvendo problemas de ordem emocional, psicológica, né? Como a depressão, como o suicídio, a automutilação, né? Então a gente vai vendo isso tudo. Quer ver uma questão que é importante, que acontece com frequência. Eu estou focando muito na juventude, porque da juventude, da infância e da juventude, vem encrenca para o adulto. Então vamos lá. A questão da opção sexual, né? Hoje muito em voga, né? Na do respeito ao LGBTQI+, eu acho que é isso, né? Então, os pais, eu fui criado numa outra cultura, numa outra geração, né? Então, não se falava de bullying, não se falava de opção sexual. Então, hoje se fala de bullying, se fala de opção sexual. Então, quando eu, pai, né, eu tenho filhos e os meus filhos, um deles opta por uma relação bissexual ou homossexual ou assexual, e eu possa não concordar. Eu tenho o direito de não concordar, né, com aquela opção. Contudo, eu tenho o dever de respeitar, porque eu amo aquela criatura. Né? E se eu amo aquela criatura, eu tenho o direito de respeitar, eu tenho o dever de respeitar. Só que isso não acontece. E as relações começam a ficarem em desequilíbrio. E esse jovem acaba sendo, ou essa jovem acaba sendo agredida, sai de casa,
né? E acontecem uma série de consequências aí, adoecem, né? Por conta disso, e, né? Por conta dessa falta de respeito, de eu querer impor a minha opção, né? Sexual, digamos assim, aos meus filhos. Eu querer impor a minha profissão, né? Eu sou médico, então a minha filha faz odontologia. O meu filho, até agora, ele pensa, vai fazer o Enem agora, ele pensa em fazer jornalismo. Dizer para vocês assim, pô, eu gostaria muito que um deles fizesse medicina, é claro que eu gostaria, mas em nenhum momento, nem eu, nem minha esposa também é médica, em nenhum momento, e nós conversamos sobre isso, vamos falar, vamos impor qualquer coisa nesse sentido. Lógico que a gente fala de medicina aqui em casa, porque são dois médicos, né? Então a gente troca informações, pareceres. O meu filho aqui em casa ele acaba presenciando o nosso corre-corre do dia a dia, principalmente a gente que também passa a ficar na linha de frente do coronavírus, né? Graças a Deus, até agora, aqui em casa, ninguém teve nenhum problema com relação ao corona. Então, sabe, ele acaba presenciando isso, mas ele optou pelo eu quero ser jornalista de esporte, porque eu gosto de esporte. Ele pratica esporte, né? Ele é um desportista. Ele pratica taekwondo, né? Então, ele além do taekwondo, gosta de basquete, futebol americano. Então, para ele, ele quer ser jornalista de esporte, né? É claro, é óbvio que eu, mais experiente, penso, não é porque eu gosto de gato e cachorro que eu vou ser veterinário, né? Mas é a opção dele. E eu o amo, vou amá-lo, sendo jornalista, sendo bi, homo, assexualizado, eu não vou deixar de amá-lo por causa disso. Eu vou respeitá-lo, posso não concordar com a opção dele. E as brigas em família também acontecem muito, essas relações tóxicas acontecem muito, porque não há realmente o respeito a essa equação. Né? É o marido que não respeita os limites da esposa, não compreende as necessidades, as carências, né? As demandas da sua esposa, não entende, né? Ou não respeita, ou deixa de admirá-la. Isso é uma outra palavrinha, isso é uma outra questão que eu costumo abordar aí já com as pessoas mais velhas, com os adultos jovens que vão casar. Eu chego, gente, olha só, vocês vão casar. Então, a primeira coisa, vocês respeitam o silêncio de cada um? Ou seja, no meu momento de silêncio, no meu momento de meditação, né? no meu momento, o outro cônjuge vai me respeitar? Essa é a primeira pergunta. Porque às vezes você está quieto, está no teu canto, você está lendo, você está fazendo a meditação. Né? Nós espíritas éramos muito refratários à palavra meditação. Hoje em dia a gente entende que a meditação é uma grande ferramenta para nós espíritas. Na oração, eu estou me comunicando com Deus, tentando me comunicar com Deus, com Jesus Cristo e com os benfeitores espirituais. E ao longo da meditação, sem posições de lótus, sem nada, apenas no silêncio ou naquela música para meditação, eu acabo recebendo as minhas respostas. Então, eu sempre falo, a oração eu estou conversando daqui para lá. Na meditação, as respostas vêm chegando. Então, será que eu respeito o silêncio do meu próximo, do meu mais próximo? E a segunda pergunta é saber, você tem a ilusão de que você vai casar e vai mudar o seu marido? Ou eu vou casar e a minha esposa vai continuar sendo a mesma mulher que ela é, com o mesmo corpo, né? Com o mesmo corpo sedutor, o corpo que me atraiu, né? É uma pergunta básica que a gente faz, né? E eles ficam pensativos, ou ele, ou ela, ou o casal fica pensativo, porque às vezes chegam casais ou chega uma pessoa que está namorando, noivando uma determinada outra pessoa, claro, e diz assim para mim: não, mas ele só tem um defeito, ele é dependente químico,
ou o que a gente chama transtorno por uso de substância. Ele usa cocaína, ele usa maconha, ou ele bebe muito, ele exagera na bebida, e quando ele exagera, às vezes ele fica alterado, muda até um pouco a personalidade dele. Mas no resto ele é um cara super bacana, super legal, com a família dele, é um cara, enfim, muito amoroso e tudo. E aí vai a velha pergunta: você acha que você, casando, você vai conseguir, tecnicamente, conseguir que ele pare de beber? E aí a pessoa reflete. Porque, na maioria das vezes, não, a gente não consegue. A esposa vai casar, casa com um marido que é alcoolista. Uma coisa é eu viver, cada um viver num canto, outra coisa é a gente juntar a escovinha de dente, né? Outra coisa é a gente viver, né, todos os dias juntos. Exemplo máximo disso, agora, na pandemia, nós fomos obrigados, todos nós, a convivermos mais em família. Então, aquele casal que tinham possui dois, três filhos, né? E que, de repente, esses filhos, para eles não era uma pestinha, mas a escola vivia falando, reclamando. E aí, não, isso é exagero da escola. Fulaninho não é assim. Aí, agora, fulaninho está dentro de casa. E aí os pais caíram em si que fulaninho é realmente uma pestinha, né? Então, e casais, né? Que qual é tecnicamente também teoricamente qual é a rotina de cada um de nós aqui quando estamos trabalhando numa vida, digamos, na vida antes pandemia, porque nós temos agora vida antes pandemia e vida pós pandemia, né? Então, na vida antes pandemia, o que acontecia? Eu saía, acordava, o despertador tocava, minha esposa levantava, eu levantava, né? A higiene pessoal da manhã, café da manhã, às vezes o café da manhã não coincidia o horário, né? Era aquele beijinho de bom dia, tenha um bom dia, cada um se arrumando apressadamente. Eu tenho o costume da prece de orar pela manhã, às vezes ela ora, às vezes ela não ora, ela é mais afobada do que eu, e ela vai embora e eu vou embora, no meu trabalho, cada um com o seu trabalho. Chegamos em casa 8, 9 horas da noite. Todos chegamos em casa, inclusive o filho. Vamos ter a última refeição, vamos ver alguma coisa no jornal, né, na televisão, no telejornal. Eu geralmente eu vou estudar alguma coisa, vou ler alguma coisa, e ela também, e meu filho vai para o quarto dele, como todo adolescente, se tranca no quarto, fica na internet, fica lendo, fazendo as coisas dele, e dá 10, 11, meia-noite, todo mundo vai dormir. E assim era a rotina. E assim a família funcionava. Tranquilo. Só que não. Agora a família funciona de uma forma diferente. Agora eu sou obrigado, né? Não estou falando eu, nem ela, porque nós, como médicos, nós continuamos trabalhando e a gente não parou. Mas uma pessoa de outra profissão foi obrigada a conviver mais com a sua família, com a sua esposa ou com seus filhos. Resultado disso, o número de divórcios aumentou ao longo da pandemia, né? Por que ele aumentou? Porque eu passei a enxergar e a observar o meu cônjuge de uma forma diferente. Aquela pessoa que eu imaginava, ou eu casei, já não era mais aquela pessoa. Já quase um estranho, porque eu passava o tempo todo da minha vida, ou eu estava vamos lá, eu estava no centro espírita, se eu sou espírita, nas tarefas espíritas, ou eu estava no trabalho, né? Então eu passava mais tempo fora de casa, né? Longe da família, do que com a família, né? Então, na medida que nós nos reunimos, e isso também não aconteceu por acaso, é claro, né? A pandemia veio aí, nos trouxe muitos desencarnes, né? A gente sente muito por isso, claro, né? É um sentimento de empatia, porque desencarnaram pessoas próximas a nós, e é uma coisa muito chata,
mas era uma coisa que quem leu o livro do Divaldo, né, na rota do mundo de transição, e aí ele vai descrevendo mais ou menos essa questão da pandemia, mas o fato é que nós fomos obrigados a conviver em família. E aí, convivendo em família, a gente acaba acontecendo essas verdadeiras atrocidades. Então, a gente precisa, eu acho que o primeiro recado a ser dado, né? Releitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que fala das famílias. Eu acho que o último capítulo, o último tema é família espiritual e família corporal. E ler as perguntas subsequentes à pergunta 773 do Livro dos Espíritos, para a gente começar a ter uma ideia e saber como tentar, né, resolver uma situação familiar. Pode ser que a gente resolva, pode ser que a gente não resolva. Mas vou voltar ao vídeo, que eu possa, pelo menos, ter algum tipo de paz, passar algum tipo de paz. Mas eu vi aqui um recadinho que já tem perguntas, então eu vou parar de tagarelar um pouco e vamos abrir aí a nossa conversa. Se vocês me deixarem tagarelar, eu tagarelo até... sei lá. O Albucacis falou, agora vamos tagarelar junto. O Albucacis chegou a falar ali, mas como eu levantei a mão no aplicativo, eu vou passar na frente dele. Gente, olha a admiração e respeito. Olha o amor. Mas aqui... Não, pode passar na minha frente. Não, mas aqui... eu estou seguindo um videozinho de orientação do início, né? Para levantar a mãozinha no aplicativo. É verdade. Então, estou seguindo a orientação, estou sendo disciplinado. Albucacis, não fica triste, não. Os últimos serão os primeiros. É isso aí. Não, então, na verdade, assim, a gente já recebeu algumas perguntas realmente, e até perguntas que são relacionadas ao que você já falou, de uma certa forma, que são relacionadas a vidas passadas, né? Essa questão de reencarnação. Mas como você tocou nesse assunto agora, mais para o final, da pandemia, das relações das famílias dentro de casa, é porque eu já tinha, quando eu vi esse tema, eu já tinha colocado isso na minha cabeça que eu faria esse apontamento. Porque, assim, o tema de hoje para nós é relacionamentos nocivos à harmonia do lar, né? Então, é tudo aquilo que, de uma certa forma, impacta essa harmonia da família ali dentro da sua casa, né? Dentro do lar. E quando a gente fala de relacionamentos, a gente também não está falando só de relacionamento homem-mulher ou casal, né? Parceiros, não é só isso, é relação de irmão com irmão, mãe com filho, né? Pai com filha, qualquer tipo de relacionamento familiar, né? Uhum. Então, uma das coisas que eu acho, assim, pegando esse tema, é que quando fala de nocivos, uma das coisas que é nociva à harmonia no lar é justamente quando não existem relacionamentos. Porque hoje, na família moderna, né, e eu peguei como a vida moderna, e isso que eu queria, talvez, não como uma pergunta, mas como um apontamento, trazer isso para o tema de hoje, que, inclusive, a falta de relacionamento é nocivo a essa harmonia. Por quê? Hoje, a gente, às vezes, muito, muito frequentemente, a gente se dá conta que, às vezes, uma família, às vezes, no mesmo ambiente, está cada um no seu celular, as pessoas não se conversam, né? Não batem um papo, não trocam ideia sobre um assunto. E eu estou falando isso porque eu me enquadro também, porque hoje as famílias estão assim, de uma certa forma. Então, eu entendo que a vida moderna nos traz uma série de benefícios, mas o que você acha assim, que seria um bom equilíbrio nessas duas coisas? Tantas coisas boas, benefícios que a vida moderna nos traz, mas também não deixar de lado essa questão dos relacionamentos em família, às vezes que está no mesmo ambiente não se fala. Vamos voltar para Kardec. Kardec fala, eu não me recordo qual a obra, mas ele fala no adiantamento tecnológico, né? Kardec fala sobre isso, André Luiz também. Então, eles nos dizem, né, os espíritos nos dizem, inclusive os espíritos da codificação, que cada vez mais nós vamos progredir intelectualmente e tecnologicamente para que a gente possa ter a oportunidade, sim, desse convívio em família e do estudo, né, da questão moral. Só que não. O que aconteceu?
né? Nós evoluímos tecnologicamente, a tecnologia veio para nos ajudar, veio para estreitar laços, e o que você falou é o seguinte: eu estreito laços com o cara do Japão e me distancio do meu pai. É simples assim. Então, não é que a tecnologia seja nociva, né? Quem já não viu num restaurante, pré-pandemia, um casal e 2 filhos, cada um no celular? Você não tem conversa, né? Até alguns restaurantes, eu achei uma ideia bacana, eles botaram um cartaz: não temos a Wi-Fi, bota o celular ali numa cestinha e vocês vieram aqui para conversar. Então, o erro não é da tecnologia, somos nós que não estamos sabendo utilizar a tecnologia e estamos nos distanciando. E família é isso, família é união, família é diálogo. E quando um membro da família ele acaba em desequilíbrio, o resto vai junto. E o que você falou, isso antigamente, mais atrás, cara, era a questão da novela, da televisão, sabe? O pessoal chegava, almoçava, jantava, às vezes com um prato na mão e vendo novela. Né? Eu sou dessa geração, né, ainda. Agora não, agora cada um no seu celular. Ou se a pessoa tem um poder aquisitivo um pouco maior, um está vendo um filme da Netflix, o outro está vendo um filme da Amazon, o outro está não sei o quê. Mas todos esses recursos eles vieram com um objetivo só: nos facilitar a comunicação e o crescimento moral. Contudo, nós ainda parece que não conseguimos captar essa diretriz. E aí acontece isso. Lógico, a falta de diálogo, quando eu vou conversar, e aí às vezes, há os embates, né? E aí, amigo, tendo um embate, aquilo que eu acabei de falar: acabou o respeito, acabou a admiração, e joga o celular fora. O legal, sabe o que é? Eu costumo falar assim: a gente tem um tempo, tem um horário. Por exemplo, aqui em casa, na hora do jantar, eu sem celular. Deixa o celular ligado lá. Então, nós vamos jantar. Então, na hora do jantar, pelo menos, nós estamos ali reunidos em família conversando. Conversamos. No culto do Evangelho no lar, é óbvio, e também em determinados horários, vai chegar, deu 11, meia-noite, vamos desligar os celulares, porque agora é hora de dormir. A gente estipular horários, sabe? No almoço ou no jantar, a gente não vai ter celular. Vamos combinar? Então, é uma família. Então tá, beleza. Então, a gente deixa o celular lá, bota no silencioso, porque se tocar, ninguém vai se balançar para poder ver qual é a mensagem. Bota no silencioso e passa a conversar. Porque senão, eu vou só falar uma coisa: hoje a gente já tem uma doença moderna, que é a dependência à tecnologia, né? Então, da pessoa dá o toque no celular, a pessoa vai para ele, né? Então, existem jovens e adultos, não são só os jovens, mas adultos com dependência à tecnologia. Quer dizer, uma ferramenta que veio para nos ajudar imensamente, né? Porque eu faço o meu trabalho rápido, né? Pela internet, resolvo as minhas situações rápidas. Eu tenho um tempo mais vago, eu vou ter esse tempo para fazer uma atividade física, eu vou ter esse tempo para uma leitura, eu vou ter esse tempo para dormir, é o ócio criativo, né? Da Domênico Domasi. Eu vou ter esse tempo para me dedicar ao movimento espírita. Mas o que eu faço com esse tempo? Eu fico na internet, fico vendo fofoca. É isso que acontece. Obrigado. Eu gostei dessa ideia da cestinha do celular. Passar a cestinha recolhendo o celular. E bota nem no vibracal, bota no silencioso mesmo. Porque se vibrar, o cara já está olhando. Isso aí. O cassista com a mão levantada aí. A ideia da cestinha é ótima. Isso pode ser feito em família. Sim. Pega-se uma cestinha, um baldinho. Isso aí. Vamos aqui, bota todo mundo o celular aqui. Isso Agora aí. vamos sentar aqui e vamos conversar. Né? Desliga, vamos bater um papo. E aí, como é que foi o dia? Né? Como é que você está na escola? Pô, essa nota aqui não foi legal. O que aconteceu?
Acho que algumas coisas Passar precisam ser sacolinha, né? resgatadas, né? Algumas coisas precisam ser Lógico. resgatadas, não deixar, igual você falou, tecnologia, porque Isso. é um benefício, mas resgatar algumas coisas, alguns valores, né? É. Então, ó, quem puder usar a cestinha, ela é pô, é uma ideia muito É. legal. Eu vou deixar o Pode Bucacis ser uma falar agora. sacolinha também, né? Agora eu Sacolinha, vou deixar o Bucacis falar. gavetinha, o que você quiser colocar. O problema é pôr o celular longe, né? É isso. Luiz Augusto, Diga. tem um dito popular muito conhecido, acho que talvez seja da sua época e da minha também, filho de peixe, peixinho é. Né? Com a doutrina espírita, a gente até entende bem. Mas você começou falando, antes de começar oficialmente, né? Já começou me dando o input já, falando de espíritos que necessitam um reajuste, né? Um espírito de reajuste, mas dando um enfoque de que os pais seriam mais esclarecidos, né? Ou Para não, né? alavancar o espírito do outro. Com a doutrina espírita, a gente aprende isso que você está falando, claro, né? Mas você também relacionou aos agressões, não, é que você falou, relacionamentos tóxicos. Então, quando a gente fala em relacionamento tóxico, a gente está sempre, pelo menos eu, né, olhando para o outro. Quer dizer, o outro é errado, né? E, de fato, existem pessoas que nós não nos afinizamos tão bem. Então, você poderia dar uma outra visão dessa questão relacionamento tóxico? É, Porque, assim, é tóxico só para um? Não pode ser tóxico para os dois? na verdade, quando a gente fala em relacionamento tóxico, nós estamos falando de um relacionamento. Eu e você, né? Lembrando também o Livro dos Espíritos, a codificação da nossa grande mazela, que é o egoísmo e o orgulho. Então, eu sempre vou achar que estou certo e você vai achar que está certo. E a nossa relação, a partir de então, ela vai começar a tornar-se uma relação tóxica. Tóxica em que sentido? A gente primeiro já não vai se falar tanto quanto falávamos antes, daqui a pouco vem algumas agressões, vem algumas cutucadas, e dependendo do temperamento de ambos, isso pode levar até vias de fato. Agora, o que é importante? Você falou, você tocou no assunto de filho de peixe, peixinho é. Na verdade, a gente tem que lembrar que o corpo vem do corpo, o espírito não vem do espírito. E o que acontece em muitas famílias, nós vemos famílias de advogados, famílias de médicos. A minha família, por parte de pai, é mais família de médico do que meu pai, que era engenheiro, por exemplo. Isso quer dizer que eu herdei a medicina do meu bisavô? Não, porque nós somos simpáticos, né? Temos afinidade com a área de saúde, com a área médica, mas cada um com o seu temperamento, cada um com a sua evolução. A relação tóxica ela acontece não só com uma pessoa, né? Lógico, vai reencarnar uma pessoa na minha família que ela não se ajusta, digamos assim, aos outros. Mas a gente esquece existe uma coisa que eu acho muito legal que falam, né? Bom, quando eu não tenho como resolver o problema, né? Como eu não acho como resolver, mudo eu. Então eu vou mudar, né? Então se eu não consigo me relacionar bem com fulano, não está dando agora, então mudo eu, né? Mudo eu. Eu vou mudar para tentar ver de que forma eu posso melhorar esse relacionamento, né? Então, e essa pessoa que está chegando, ela também, se ela quiser, ela também vai ter que aprender a mudar. Espera que eu vou tirar um gatinho daqui. Ela vai também aprender a mudar. Então, eu gosto muito de uma vez que o Divaldo falou, e eu tomei isso para mim, cara, o Albuquerque. Quando a pessoa chega
com uma opinião formada, tipo assim, eu acho que é isso. Ele não está me perguntando. Ele está dizendo assim, eu acho que é isso. A minha vertente política é essa. Ponto final. Ou a minha escolha religiosa é essa. Ponto final. E aí, o que o Divaldo diz? O Divaldo não diz, não fala assim, eu não digo nada. Eu concordo. Tá bom, tudo bem. Né? Eu não discuto. E aí eu aprendi. Quando a pessoa chega e fala, já definindo, eu falo, tá bom, tudo bem, ok, é a tua opinião, ok. Agora, quando a pessoa chega, olha, eu tenho uma tendência política tal vertente. O que você acha? Aí já é outro papo. Aí a gente já pode começar. Por que as relações estão ficando tóxicas? E agora vai ficar mais tóxica ainda, daqui a um tempo. Porque vão começar os embates políticos. Eu tentando te convencer, Albuquerque, e o Albuquerque tentando me convencer. Né? Simples assim. Só que ele já tem a ideia formada dele e eu tenho a minha ideia formada. E é isso que acontece também dentro de família nos diversos temas. Você já está fechado num tema e você não quer abrir esse tema, não quer ter uma certa flexibilidade e você não concorda e você quer impor. E aí, quando você vai impor, né, você acaba, as relações acabam ruindo. Tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que ele diz, né? Na minha casa todos me respeitam. Aí ele dá uma vírgula e diz assim, porém todos me odeiam. Então, é isso. Tem uma pergunta aqui. Qual deve ser a atitude de uma mãe quando sente que o filho tem indiferença por ela? Essa mãe, primeiro, ela precisa pensar que essa indiferença não é por acaso, né? Essa indiferença, ela foi construída. Pode ter sido construída não por culpa dela, é claro, porque ao longo da gestação, da amamentação, da forma da relação, das primeiras relações, né? E quando eu falo não é culpa dela, porque ela ignorava que isso poderia ter uma repercussão ruim, né? Isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é uma criança não desejada, né? Eu não desejei, foi acidente de percurso. Eu queria menino, veio menina, né? E ao contrário, enfim. Ou então, esse espírito que está reencarnado como filho dela é um desafeto espiritual. E a melhor maneira de lidar com isso é o nosso velho BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão, né? Está lá no livro dos Espíritos, o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Gente, isso é dificílimo em família, muito difícil. Mas se há essa indiferença, e dependendo da idade também, né, gente? Vamos lá. O adolescente ele tem uma fase da indiferença com os pais, que você pergunta qualquer coisa e ele custa muito tempo para nos responder. Ou, por exemplo, nós não temos tanta habilidade em mexer com tecnologia e quando eles vêm para nos ajudar, eles vêm com aquela cara olhando para a gente que, tipo assim, seu ignorante, seu burro, né? Então, tem uma fase da adolescência que nós já passamos e que nós fomos, de uma certa forma, indiferentes com os nossos pais. Por quê? Porque a gente foi buscar a nossa individualidade fora de casa. Ficávamos nós fora de casa, íamos procurar uma turma que fosse de acordo com o nosso pensamento. Quer dizer, isso tudo está envolvido, mas há de se ter benevolência, indulgência, perdão e mais uma palavrinha, muita paciência, né? Muita paciência, porque é indiferente, isso me traz mágoa, eu fico amargurada com isso. Então pensa que ele não veio por acaso, que agora é a hora de tentar ver se consegue encaixar, se isso não está de acordo com a fase da idade da pessoa, sabe? São vários diferenciais aí que precisam ser estudados, mas paciência, benevolência e indulgência, sempre. Tem uma outra pergunta aqui.
quando essa aversão de dois espíritos, independente de ser familiar, né, ou não familiar, mas quando essa convivência, quando esse relacionamento entre dois espíritos, independente de sexo, né, de religião, o relacionamento é tóxico, né? Na verdade, duas perguntas. Uma, qual seria o limite dessa toxicidade? E se eu identifico que o relacionamento é tóxico, embora você já tenha respondido, o que fazer para abrandar? A sua primeira pergunta é até onde vai meu espaço, né? Qual é o meu limite? O Livro dos Espíritos também nos dá essa ideia, o Evangelho também nos dá. O meu limite acaba quando começa o seu. Então, qual é o meu limite? É o seu limite. Então, eu estou indo, mas se eu começo a invadir o seu espaço aéreo, Abutraci, eu passei do limite. Eu já estou invadindo o que não é meu, o que não me pertence, um espaço que não é meu. Com relação a essa relação tóxica e que já não está encaixando o Evangelho segundo o Espiritismo, ele toca nesse assunto quando ele fala e o Livro dos Espíritos também, quando eles falam do matrimônio, do celibato, né? E que ninguém pode separar o que Deus juntou. Na verdade, vai chegar um momento em que, às vezes, é melhor essas pessoas cada uma delas ir para um canto, né, porque não está dando, porque as consequências juntos seriam muito piores, né? Então é melhor se afastarem e depois dar um tempo e quem sabe a vida, o amadurecer, né, desse espírito, eles se reencontrem até nessa vida ou em vidas posteriores. Mas ninguém pode se sentir obrigado a ficar ou estar com uma pessoa. Não, porque isso é uma provação, eu tenho que ficar, eu tenho que apanhar, eu tenho que ser agredida ou agredido, porque eu preciso passar por essa provação. Não é bem assim, né, gente? Isso tem limite, né? O limite vem também dentro da lei de conservação, né? E aí a gente vai falar de amor próprio. Então, né, se o meu amor próprio está lá embaixo e a lei da conservação diz que eu tenho que me preservar, então não tem porquê eu manter uma relação que eu estou jogando pérolas aos porcos, né? Como diz Jesus, né? Ao sair da cidade, bata as sandálias. Jesus fazia isso. Ó, se eles não querem me ouvir, vou bater a sandalinha e vou partir para outra. Um dia eles vão me ouvir. E segue o jogo. Adriano levantou a mão. De novo aqui. Antes de eu ler a pergunta, porque a gente recebeu uma pergunta aqui também, mas eu gostaria de lembrar as pessoas, porque algumas podem, de repente, ter entrado depois, não conseguiram ver o videozinho de introdução, de abertura, né? Mas aqueles que quiserem participar e perguntar, tanto no celular quanto no computador, é só ir lá clicar em reações e levantar a mãozinha que a gente, né, aí cada um vai poder deixar sua pergunta ou fazer a sua colocação. Mas a pergunta que eu tenho aqui de certa forma, tem a ver com a pergunta que o Cassis leu um pouco antes, né, quando falou da indiferença. Só que aqui agora acho que é um pouco o contrário. A pessoa diz assim: para ganhar o carinho de um filho, está certo a mãe satisfazer todas as suas vontades? Não, de forma alguma, né? A vida é sim, sim, não, não. Também está lá no Evangelho, né? Pais muito permissivos, né? Transformam crianças ou jovens ou adultos, né? Com a ideia paranoica de que acham que o mundo tem que servi-los. São os reizinhos e as rainhazinhas. Por outro lado, se temos pais que são muito coercivos, esse jovem ele não vai ganhar, digamos assim, anticorpos, não vai ficar esperto para a vida.
Eu tenho um exemplo muito, muito recente agora. Eu tenho um casal de amigos que tem uma moça, uma garota, ela tem 16 anos e ela não sai para nada, eles são espíritas, mas eu diria para vocês que são pai-vô, né? Então, não pode sair para nada, porque se sair só tem gente que não presta, porque ela vai acabar sendo estuprada e etc, etc, etc. Então, essa moça pouco sai e muito pouco tem de amigas. Ok, foi fazer lá o tal do vestibular, lá de Juiz de Fora. A garota descompensou geral, descompensou, se apavorou, não soube como lidar com a diversidade, né? Os pais ainda não se tocaram com isso, e não sou eu que vou falar porque eles não me perguntaram, eu não vou invadir o espaço aéreo deles, mas com certeza porque a menina está completamente despreparada para a vida, né? Certa feita, só uma vez que eu interferi, quando foram me procurar, e aí eu falei, poxa vida, ela já tem 13 anos, ela já pode ir à escola sozinha. Não há necessidade de você ficar levando, né, a escola perto. Foi a única vez que eu falei. Agora, permissividade, nem pensar. Aí eu me lembro muito do Rossando. O Rossando tem um videozinho curto que ele fala disso, que ele teve um momento na vida dele que ele queria sair para a balada, e a mãe dele, muito rigorosa, e aí ele chegou a falar para a mãe, né, que odiava a mãe por causa disso, e a mãe falou assim, pouco me importa se você me odeia ou se você não me odeia. Eu te amo e acabou, e você não vai fazer, entendeu? Estou andando se você me odeia, né? Então, eu não sou obrigado a fazer tudo pelo meu filho. Aqui eu vou, pelo contrário. Quer ver um exemplo legal para vocês? Eu falei como é que é? Da caixinha, né? Eu vou falar agora da agenda. Quando a gente lida com o adolescente é um ser, né? Tadinho da adolescente. Como diz o Cortella, ele está se autogestando, mas é um ser que é muito esquecido. Ele faz uma besteira ontem, hoje ele já esqueceu, né? Ele esqueceu a besteira que ele fez, né? Sim, mais uma semana. Aí o que eu digo para os pais? Olha só, cara, compra uma agenda, né? E aí você faz o seguinte: dia tal, fulano se comportou 10. Aí eu assino e o adolescente assina. Beleza. Passou lá os dias, o adolescente fez uma besteira grande, dentro de casa. Eu vou lá, repreendo, né, educo, digo não, tarará. Aí eu escrevo, eu assino e ele assina. E assim subsequentemente. Vai chegar o aniversário da criatura. Vai chegar o Natal. A criatura vai querer lá o PlayStation 31. Aí você vai chegar para ele e falar assim: olha só, a vida lá fora ela é diferente. A vida é muito meritocracia. Vamos ver se você tem mérito mesmo para ganhar esse equipamento, que eu vou ter que me endividar, talvez, eu vou ter que obter recursos, talvez agora, que eu não poderia disponibilizar por você. Será que você tem esse merecimento? Aí eu abro a agendinha. E aí, na agendinha, ele vai dizer que não lembra de nada, mas está lá assinado por ele. Aí eu vou olhar e falar, não, realmente você tem mérito para isso. Não, infelizmente, você não tem mérito para isso. Você vacilou muito comigo. Eu posso te dar uma coisa, né? Mas que seja menos, não o que você deseja, né? E uma outra forma também de que adolescente não se bate, não se grita, isso é uma outra bobagem. A gente vê os pais se esgoelando com o adolescente, brigando. O adolescente sai de casa. Aí você marca lá, tem uma determinada idade, aí você marca, olha, você chega à meia-noite, combinou meia-noite. Legal? Legal. Saiu de casa à meia-noite. Chegou 1 hora da manhã. Eu vou olhar o relógio. Boa noite. Vou falar nada. Dia seguinte, nada falo. Final de semana seguinte, pai, vou sair. Já vou chegar meia-noite. Não, você vai chegar 11 horas. Ué, por quê? Eu estou descontando a hora que você
Você ultrapassou da última vez? Porque, gente, é isso que fazem com a gente no trabalho. Se eu quebro alguma coisa no meu trabalho, eu pago. Certa feita eu me esbarrei, sem querer, numa loja de conveniência, numa garrafa de vinho, garrafa bluf, pro chão. A dona da loja estava na minha frente. Eu vou dizer para a dona Laura, desculpa, tá? E saiu com a mão abanando, ela teve um prejuízo. E eu fui lá e paguei a garrafa de vinho. E assim acontece. Ah, bateu portinha, quebrou não sei o quê. Não tem problema. Se tem mesada, dá uma cortada na mesada. É respeito e liberdade. Quanto mais, desculpe, responsabilidade, liberdade. Quanto mais responsabilidade, mais liberdade. Quanto menos, menos liberdade. Agora, ser muito permissivo, nem pensar. Kardec fala isso do Evangelho. Quando a gente já percebe a criança que reencarnou com hábitos inadequados, já é para a gente corrigir em tenra idade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Né? Quando os Espíritos dizem, você está percebendo que o tronquinho está ficando meio torto, você trata de botar uma escora, você trata de acertar isso, para que você não tenha problemas no futuro. E o acertar isso, muitas das vezes, é dizer não. A gente leva a criança no posto de saúde para tomar vacina e ela vai chorar muito, né? E o que você vai fazer? É preciso, né? Tem que tomar vacina. Não tem que prometer nada, pelo amor de Deus. Não promete que vai tomar vacina e vai dar docinho depois. Ou então, olha, se você não fizer isso, vai tomar vacina. Pelo amor de Deus, não façam isso, né? Mas a gente, como pai, faz. Vai tomar vacina, avisa, ó, vai doer, você vai chorar, mas é necessário. E Deus faz isso com a gente. Vai doer, é necessário, mas é para a sua evolução. Não faz isso com a gente? A Neide levantou a mão. Luiz Augusto, tem uma mãe aqui que fez uma colocação, eu perguntei para ela se poderia passar para você, quem sabe você tem alguma orientação para ela. Ela disse que tem um filho com 43 anos, é casado, e que ele ainda acha que ela tem obrigação de dar as coisas, de ajudar, dar as coisas para ele. Não vou falar sustentar, porque ela não colocou ali, né? Mas ela disse que dói muito o coração dela de fazer isso. Parou. Mas o que você falaria para essa nossa irmã que está aqui conosco? Bom, primeiro que ela está lidando com um adulto de 43 anos extremamente imaturo, psicologicamente, né? Ela está lidando com o que a gente chama do adulto docente. Né? Ele só adquiriu idade. Adulto docente. Ele só adquiriu idade, né? Mas ele não adquiriu o psicológico, o lado psicológico dele está aquém do lado da idade, do conhecimento intelectual. E também tem um outro fator aí muito importante, né? Ele não faz isso desde agora. Ele já tem por esse hábito de muito tempo para trás, né? Então, por amor ou por excesso de amor, acabou sendo muito condescendente com ele. Aquilo que eu falei para vocês, do reizinho. A mãe está ali para servi-lo. É igual uma família, né? Você tem uma família, a criança achar que o pai é motorista e provedor, a mãe é a copeira da casa, né? E a cozinheira, e ele está ali para ficar de boa. E não é assim. Uma família é um local onde todos, né, ali estamos convivendo, estamos dialogando, e cada um vai contribuir para o bem-estar do lar onde vivem, né? E não é simplesmente, coitadinho, chegou cansado da escola, eu não vou botar para lavar o banheiro. Ué, mas eu chego cansado do trabalho e não vou lavar a louça? E não vou fazer alguma coisa? Não vou olhar a ração do cachorro? Por que ele não... não, porque ele tem que estudar, porque vai fazer vestibular. Ué, gente, né? Não tem sentido. Então, eu acho que isso aí foi uma coisa que foi vindo, e ainda dá tempo dela cortar. Vai doer o coração dela? Vai, claro que vai. Né? Mas tem que cortar, né? Porque senão
é o que eu vejo agora, uma senhora de 80 anos com um filho mais velho do que esse rapaz mencionado aí, e ela é conivente com tudo que ele faz. Ele faz um monte de besteira, ele inclusive usa drogas, e ela é o que a gente chama, ela é uma codependente, faz tudo, né? Ao ponto dele tentar agredi-la, o pessoal chamar a polícia chegar na casa deles, e a mãe falou assim, não aconteceu nada, coitadinho. Está criando um monstro, né? O Luiz Augusto, tem uma pergunta aqui assim. Existem os relacionamentos abusivos. Eu entendo como relacionamento abusivo aquele que um ou ambos, normalmente um, invade o espaço do outro, reduzindo ao mínimo, ou talvez até o outro não tendo espaço nenhum. Então, é isso que eu entendo, né? Como relacionamento abusivo. Uhum. Aí a pergunta é a seguinte: houve a interrupção desse relacionamento. A pergunta fala: até que ponto essa ruptura do relacionamento abusivo reflete amor próprio sem egoísmo, ao mesmo tempo que não deixa de ser caridade com o outro? Então, Fala. não, o que eu estou entendendo da pergunta é assim: houve uma ruptura, e aí, de repente, um dos dois fala que aquele que está rompendo, ou seja, está sendo abusado, né, rompeu por amor próprio. Então, se ele rompeu por amor próprio, faltou com qualidade para com o outro, é mais ou menos isso que eu entendo, não sei. Aí você, como você é um especialista, você se vira aí. O relacionamento abusivo é exatamente isso. É quando eu invado o espaço do outro, a liberdade do outro. Eu cerceio, né? E quando eu invado a liberdade do outro, eu estou cerceando, né, esse espaço, eu deixei de respeitá-lo. Olha nessa equação: amor, respeito, admiração, né? Então, na verdade, não houve o respeito. Agora, aquela pessoa que estava sofrendo o abuso e que acordou, pô, caramba, eu tô sofrendo de uma relação abusiva. É amor próprio, sim, mas não é egoísmo. O fato de eu ter amor próprio não significa egoísmo. Olha, gente, lei da conservação. Eu me amo. Eu preciso me amar mais, né? Amar ao próximo como a mim mesmo. Eu preciso me amar. Eu preciso ser o meu melhor amigo sou eu, né? Eu, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, no sentido de amor próprio, né? E não, sabe, como eu costumo dizer, pegar minhas moedinhas de felicidade e botar no bolso do outro, pô. Não dá. Então, relação abusiva é uma relação desrespeitosa. A pessoa que estava nessa relação e saiu fora e acordou, né, se desvencilhou lá vou brincar com todo respeito, do encosto, né, se desvencilhou lá do obsessor encarnado, então essa pessoa está respeitando o seu amor próprio e a lei de conservação, e vida que segue. E a outra pessoa que praticava o abuso, né, a da relação abusiva, se realmente gostava dela, vai repensar nas próximas relações e não fazer a mesma besteira, né? Porque senão é dos relacionamentos abusivos que começa a nossa historinha de feminicídio, né? Isso. Então, eu vou perguntar, vou completar para ficar claro, né? Então, aquele que rompe um relacionamento abusivo, não vou falar de qual parte, normalmente daquele que é abusado, né? Se o abusado rompe esse relacionamento, não é falta de caridade para com o abusivo. Claro que não. Né? Mas é uma caridade para consigo mesmo. Isso, exatamente. Né? Aliás, é caridade para com o outro também, o Albuquerque. Por quê?
Porque, na verdade, eu também estou ensinando aquela pessoa, eu estou freando aquela pessoa. Eu estou dizendo não, chega, acorda, você já abusou demais, seja de um lado ou de outro. Então, eu estou sendo caridoso comigo, eu estou tendo o meu amor próprio, estou resgatando o meu amor próprio, lei de conservação, e, concomitantemente, eu estou dizendo não, né? Eu estou dando reforço, no caso, negativo, por uma ação dele, né? Ou seja, eu estou dizendo não, chega, acabou. E aí, o que eu estou informando? O que eu estou dizendo? Olha, da próxima vez que você tiver outro relacionamento, não faz o que você fez comigo, não, que vão te abandonar de novo. Então, está sendo, de uma certa forma, é um gesto caridoso com o próximo. Assim como nós, que temos filhos, quando dizemos não a eles, né? Eu não estou sendo descaridoso com ele, eu estou simplesmente educando. Deus está sendo descaridoso conosco quando Ele nos proporciona as provas pelas quais nós temos que passar? Perguntando para todos aí, está sendo descaridoso? Claro que não. Ele está sendo educador. A Ana Carolina levantou a mão. Oi, boa noite. Oi, boa noite, Carolina. Vamos um exemplo, eu estou num relacionamento abusivo. Eu sou a vítima, um exemplo, gente. Eu tenho responsabilidade nisso? Eu permiti isso devido a vários fatores, né? Desde crenças limitantes até falta de amor próprio, ou autoestima baixa, ou vim de uma família aí que eu busco, de acordo com o que eu vi o meu pai, eu busco isso. Até quanto eu tenho responsabilidade nesse relacionamento abusivo? Até quando eu tenho conhecimento do que seja um relacionamento abusivo. Kardec também é bem claro na questão das provas e expiações, né? E das reparações, né? Se eu faço uma coisa que eu já tinha um conhecimento prévio das consequências daquilo, né? Eu sabia daquilo, então eu vou ter que reparar aquilo, né? Então, de uma certa forma, eu tenho responsabilidade nisso. Se eu não tenho a mínima consciência do que seja uma relação abusiva, nem sabia que isso era uma relação abusiva, né? Lógico, é claro que a responsabilidade vai ser muito menor do que uma mulher que já tenha mais informação, ou uma mulher ou um homem, né? Também pode ser, claro, que tenha mais informação, que tenha mais instrução, porque aí ele ou ela está sendo permissivo. E isso, gente, não é amor. Eu dar muita permissividade, ser muito permissivo com meu companheiro ou com a minha companheira, isso não é amor. Amor, pô, tem que, né? Eu te respeito, você me respeita, né? Eu não tenho que ser, eu vou fazer tudo pelo meu amor. Eu vou dar um tiro na minha cabeça porque eu amo você. Não faz o mínimo sentido. Eu acho que aí vai depender do grau de conhecimento dessa pessoa. E quando ela se tocar, né? Caramba, ou ele se tocar, ela vai sair fora. Da mesma forma que quem foi embora aprendeu que não deve fazer com o outro, essa que ficou, ou esse que ficou, vai aprender a não se deixar levar tanto pelo outro. Então, ambos estão aprendendo, de uma certa forma. Não sei se eu fui muito claro aí, Carolina. Eu queria fazer uma colocação, porque a gente vê hoje em dia a culpa caindo em cima daquele que é o abusador, né? Vamos dizer assim, mas ambos são doentes, se a gente for analisar por esse ponto. Então, né, só queria que você esclareceu bem sobre isso, porque é muito ruim você ver assim acusando e a culpa é dele, isso tem que enfim, não é bem assim que acontece, né? Aquela pessoa precisa de ajuda muitas vezes. Tanto Carolina, que quando uma pessoa chega com o problema de casal comigo, eu indico terapia familiar, porque o problema não é da pessoa, o problema é do casal, né? Você acabou de falar aí, o relacionamento abusivo.
O problema não é da pessoa, do abusador ou abusadora e da suposta vítima. O problema é do relacionamento do casal. E que isso tem que ser visto. Ambos estão doentes, sim. E se eles tiverem a oportunidade de fazer uma terapia familiar, para que um profissional não vá dizer, né, a regra do, né, toda, mas ele vai pelo menos indicar, dizer, olha, até aqui você pode ir, até ali você vai, né, vai dar alguns caminhos para pensar. A gente não pode culpar. A Joana de Ângeles, ela é muito sábia quando ela fala assim: eu só posso te julgar, Carolina, se eu souber da tua vida hoje. Por exemplo, eu só vou poder te julgar se eu souber da tua vida hoje, desde a infância, da adolescência, da vida adulta, e mais se eu souber das tuas encarnações pretéritas. Porque senão eu não tenho direito de julgar. Eu não a conheço para fazer isso. E o que a gente costuma fazer? A gente adora julgar. Julgar e sentenciar, né? A gente sentencia. A gente fica no lugar de Deus, né? A gente acha que é Deus, né? Vai sentenciando o outro sem saber que existem os atenuantes, os agravantes, né? Só enxerga, digamos assim, um vaso numa determinada parte. Não enxerga do lado, não enxerga atrás. Então, acha que é a verdade dela que vale, né? Então, isso não é legal. Concordo com você, Carolina. É um casal doente, né? Sim, é uma relação tóxica, é uma relação abusiva e é um casal doente. E que, se amam, vão buscar ajuda profissional para acertarem isso. Adriana. Interessante que o que ele falou vai servir de gancho para o que eu ia perguntar, mas eu já ia perguntar isso, mas o que ele falou agora no final, principalmente sobre a terapia familiar, vai servir de gancho para a minha... Não é bem uma pergunta, é mais uma colocação também. Porque eu entendo que a terapia familiar é importante, né? Falando do corpo físico, da instituição familiar, de uma ajuda profissional, mas a gente falou de várias problemáticas aqui, né? E a gente tem que procurar também o antídoto para essas problemáticas de uma forma espiritual também. E aí eu vou me referenciar lá no vídeo, né? Porque o nosso tema é relacionamentos nocivos à harmonia, então a gente tem que procurar um antídoto para promover essa harmonia. E aí, por que eu estou falando do vídeo inicial? Porque fala justamente que Jesus, né, tem aquela fala, paz esteja nesta casa. Então, eu gostaria assim, que você até falasse um pouco, né, e enfatizasse a importância do evangelho no lar, né, para a instituição da família. Não só para o casal, quando não tem filhos, mas até mesmo para quando tem os filhos, e principalmente que a gente falou aí dos adolescentes, das crianças, né, que a gente sabe que já é um pouco mais difícil de introduzi-los nessa prática. O que você falaria da importância do evangelho no lar e da inclusão dos jovens, né, porque os jovens de hoje são os adultos de amanhã, os jovens de hoje, a inclusão do evangelho no lar para a família como um todo, incluindo as crianças e os jovens? Eu vou primeiro começar dizendo assim, né? Como associado, né, da associação médica, de uma associação médico espírita, parte do pressuposto que eu, como médico espírita, eu vou dar valor à espiritualidade. Dar valor à espiritualidade, vou pensar assim, não significa que eu tenho que doutrinar as pessoas que vão chegar a mim. Não. Eu vou falar de espiritualidade no sentido de alguma coisa que transcende, né? Que não precisa estar dentro da caixinha, transcende e que você acha que é sagrado e que você estimula o sagrado dentro da pessoa, né? Então, isso você pode falar com ateu, com evangélico, com espírita, com bandista, seja lá o que for. Porque o olhar da medicina hoje, tanto é que a Associação Brasileira de Psiquiatria tem um departamento de espiritualidade, a de cardiologia tem um departamento de espiritualidade, a de medicina de família e comunidade tem um departamento de espiritualidade. Por que isso? Porque os médicos hoje, né, já entendem a importância. Eu já dei aula para uma faculdade de medicina, para os internos, falando de espiritualidade. A medicina já entende que a espiritualidade ela é uma forma de aumentar a nossa capacidade
de resiliência. Aí eu estou falando no geral. Então, quer dizer, para que eu possa obter um êxito no tratamento de uma pessoa com uma enfermidade mental, que todas as enfermidades mentais elas têm um caráter genético ambiental, eu preciso pensar também, como espírita, aí como médico espírita, que um dia, se assim for, a obsessão, né, os transtornos obsessivos também vão estar catalogados, né, dentro desse pacote de enfermidades mentais. A gente já tem no CID-10, né? Eu só não me lembro o número, né? De possessão, tarará, tá lá, está escrito no CID-10, no Código Internacional de Doenças. Então, falando de um termo geral, a gente fala de espiritualidade, sim, a gente fala de atividade física, a gente fala de alimentação saudável, a gente fala da medicação sim ou não, a gente fala de psicoterapia. Isso tudo aqui né? Aí eu estou falando para o espírita, né? Se eu falar para o espírita, eu entro o espírita no consultório, eu falo, olha, da mesma forma que você higieniza a tua casa todo dia, para ela ficar limpinha, ficar tranquila, você vai precisar higienizar a psicosfera da sua casa. Porque quando você tem um dia certo, um horário certo, tudo direitinho, você começa, né? Você inicia o culto do evangelho lá, você está trazendo para si, né? Ou para essa casa, não estou vendo. Você traz para essa casa essa higiene da psicosfera e atrai os bons espíritos. E isso vem a nos reconfortar. Se existe alguma animosidade, eles tentam interceder de uma certa forma, né? No Evangelho lá sempre cai aquela paginazinha danada para a gente refletir. O autor diz, essa página não foi para mim. Aí, ao longo da semana, caramba, aquela página foi para mim, né? Aconteceu um fato. Então, para o espírita, né, o culto do Evangelho lá é a higiene da psicosfera que ele faz na casa dele, para evitar, e não só isso, para proteger da treva, porque não vão pensar aqui, não vão ser ingênuos como espíritos, que pensamento, quando eu penso, eu estou jogando petardo. Então, nós temos amigos, afetos e desafetos. Esses desafetos vão pensar de uma forma negativa em cima de mim. E se a minha casa não está protegida, né? Se eu não tenho a prática do culto do evangelho lá, não tenho essa luzinha acesa, eu dou mais acesso a esses espíritos menos esclarecidos, aos obsessores, e aí vem a bagunça dentro de casa. Agora, quando não é espírita, o que eu faço? Eu atendo o evangélico, por exemplo. Atendi o evangélico, aí tal, está com problema. Eu falo assim, olha só, ou católico. Eu falo assim, vou falar do evangélico. Depois eu falo do católico, é quase a mesma coisa. Eu falo, você não tem a Bíblia? Não tenho a Bíblia. Então, olha só o que você faz, cara. Você pega a sua família, né? Pega um determinado horário, um determinado dia, né? Que não seja o dia lá do culto da sua igreja. Você abre a Bíblia, por acaso. Fala assim, plum, abre. E aí você lê um trechinho da Bíblia. Um versículo, um trechinho. E aí vocês, entre família, vocês conversam sobre aquele trechinho. E como vocês gostam de cantar hinos, cante uns hinos, né? Isso, em meia hora, vocês fazem, né? Fazem a coisa. Eu estou falando de culto do evangelho lá, para o evangelho. Para o católico, eu falo a mesma coisa. Abre a Bíblia, né? Você vai lá, você vai ler, né? Você não gosta de rezar o terço? Ah, eu gosto sim. Reza o terço. Ah, você não tem uma imagem lá de Maria, do seu santo, do seu santo que você tem devoção? Ah, tenho sim. Então vai lá, né? De repente acende uma vela para o seu santo de devoção, né? Para o seu anjo da guarda. Faça uma oração e tenha um dia para que você possa fazer isso. Eu estou falando de culto do evangelho lá do católico, entendeu? Para o espírita, a gente já sabe que é pegar um livro de apoio, né? Uma obra do Chico, por exemplo, da linha Fonte Viva, Pão Nosso, Fonte Viva, Ceifa de Luz, qualquer um deles, abrir, né? Ao acaso, não precisa ter vela, não precisa ter água, né? A água, se quiser botar,
para eles fluidificar, a espiritualidade fluidificar, ok. Ou uma jarrinha d'água, ok. Mas não precisa de pano branco, pano azul, pano amarelo. Bota a toalha que quiser colocar, né? Abre esse livro de página, né? Lê-se a mensagem, faz-se uma prece, discute-se aquela mensagem, né? E aí a mensagem falou de alguma coisa que me tocou em tal assunto. Às vezes, a página suscita uma discussão, não, discussão que eu falo não de embate, mas suscita uma conversa a respeito de um problema da própria família. Então, é a oportunidade que tem de falar de um assunto, né, que cabe àquela família. Aí fechou a paginazinha. Se a família quiser, ela vai estudar ou o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos, aí de uma forma seriada. Não precisa ser, né? E fazendo em 15 minutos, meia hora, no máximo, tá tranquilo. Ah, eu tenho criança, o que eu faço? Com criança já é outro papo. Com a criança, a gente tem que pensar que o limiar da criança é muito curto. Você está falando ali, a criança levantou, já está brincando, né? Então, vamos rezar Papai do Céu. Já começa acostumando desde cedo, né? A rezar Papai do Céu de manhã, de noite, né? Existem os livrinhos espíritas e que a gente pode contar a historinha espírita antes de dormir. E num determinado dia a gente faz um pequeno culto com aquela criança, né? Já acostumando e, obviamente, essa criança já indo para a evangelização. Então, cara, o culto do Evangelho no Lar, ele é extremamente importante e ele nos dá uma capacidade em família de resiliência, de resistência às adversidades muito grande e atrai os bons espíritos para a nossa casa. E acaba sendo, como o André Luiz fala, acaba sendo um local de pouso para algumas jornadas de alguns espíritos que estão em trabalho. Eles olham aquela casa, e aquela casa tem uma luzinha ali. Eu vou parar ali para dar uma descansada, para depois eu partir para a missão. Eles podem fazer isso. E, além disso, protege a nossa casa das vibrações deletérias, negativas, de pessoas, de desafetos, né, encarnados e desencarnados. Ok, obrigado. A Ana Carolina levantou a mão. Vamos lá. A gente espírita, né? A gente tem conhecimento sobre reencarnação, sobre obsessão. Então, muitas vezes a gente atribui os transtornos ou problemas no lar pela obsessão, né? Dizendo, tá obsediado e tal. Como médico psiquiatra, o senhor vê muita dificuldade nos espíritas de procurar terapia, até a psiquiatria para um tratamento com medicação, que muitas vezes é necessário, porque atribuem isso à obsessão ou porque, não sei, não concordam ou não entendem. O que o senhor acha? Já entendi. A primeira coisa que a gente pensa, enquanto médico espírita, né? A gente pensa, e o livro do Manuel Filomeno de Miranda, Fronteiras da Loucura, se você tiver a oportunidade de pegar a introdução, ele vai dizer o seguinte, que é muito tênue a linha entre o que é um processo obsessivo e uma doença mental propriamente dita. Então, a gente acredita que está tudo junto e misturado. Da mesma forma que eu estou aqui, mas eu não estou sozinho. O mundo extrafísico está do meu lado aqui. Os espíritos estão aí do teu lado também, né? Está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Então não dá para separar. Agora, existem espíritas que são refratários ao tratamento psiquiátrico? Sim, mas não é a questão do espírita, é a pessoa. Isso se chama psicofobia, né? É aquela pessoa que acha que vai resolver o problema na sua igreja, né? Que vai lá, vai curar, vai Satanás, ou então vai lá na católica, problema, né? Foi o que eu disse há pouco tempo aqui. É a parte alimentar, a atividade física, a espiritualidade, a medicação, é tudo E.
né? É fazer entender. O que acontece muitas das vezes, Carolina, já aconteceu comigo, da pessoa chegar no consultório e falar, pô, sou espírita há 40 anos, leio o livro dos evangelhos, dou palestra, aí não sei o quê, não sei o que lá, e numa baita de uma depressão. Cara, isso acontece. Você pode estar sofrendo processo obsessivo? Até pode, mas através da medicação, e isso está no Evolução em 2 Mundos, através da medicação, você pode, não é cortar, mas você pode dificultar que aquele espírito, que já não é uma obsessão simples, se o cara já está meio tereré, já é uma subjugação ou fascinação. A medicação, ela já interfere, né, nessa questão dessa ligação desse espírito com a mente daquela pessoa, entendeu? A gente sabe disso, porque, segundo André Luiz, existe uma área no cérebro chamada de hipotálamo, tálamo, que é a área da regulação das emoções e do sistema neurovegetativo. É ali que eles começam a se ligar. Por isso que, às vezes, você tem... Eu não consegui entender por que o André Luiz falava nos livros dele de obsessão, mas a nível corporal. A pessoa tinha taquicardia, tinha problemas de ordem corporal e não emocional. Eu fui passar a entender depois que eu li o Evolução em 2 Mundos, se não me engano, fala sobre vampirismo. E aí ele diz exatamente isso. Aí eu entendi, o cara vai lá e mexe com o sistema neurovegetativo da pessoa, né? É a mesma coisa do médium. O médium está na mesa, às vezes dá taquicardia, dá uns troços que ele não entende, né? É o espírito ali tentando se aproximar. Mas, primeiro, a linha é muito tênue, muito, muito tênue. E a questão da refratariedade do espírita, isso acontece sim, né? Ele tenta primeiro a desobsessão, a água fluidificada, o passe, e geralmente quando ele chega no psiquiatra, no profissional, ele chega com um sentimento de derrota muito grande, porque ele está 40, 30 anos na doutrina e se deixou levar por um processo obsessivo, né? E que a gente sabe que está tudo junto misturado. Ok, processo obsessivo, mas você também está com um quadro depressivo, se é obsessão, se não é obsessão, mas tem tratamento para isso. E aí o que você indica? Você indica, além da medicação, além da psicoterapia, além da atividade física, dos hábitos de vida, você fala para ele, você frequenta a mesa mediúnica? Frequenta. Não pode frequentar, né? Não dá para frequentar porque você está em desequilíbrio mental, né? Nesse momento você não convém você ter atividade mediúnica, mas isso não significa que você vai deixar de ser tarefeiro. Você pode trabalhar com a evangelização, você pode trabalhar na arrumação do centro, você pode trabalhar em outras áreas, né? Eu posso trabalhar sendo dirigente? Dirigente, tudo bem. Mas não vai dar o passe, vai receber o passe, entendeu? Vai frequentar, né? Não quer nem ser dirigente, beleza, mas vai frequentar a casa espírita, né? Então a gente incentiva a frequência da casa espírita. E quando é espírita, então, ainda é melhor, porque aí a gente toca nas obras espíritas, explica que não é porque você é espírita, você não vai passar por dificuldade. Quem sabe um pouquinho da história do Divaldo e do Chico, sabe disso, né? O Chico sofreu a beça da vista, tem problemas cardiovasculares, problemas articulares. Divaldo infartou, né? Divaldo com uma hérnia de disco brutal, né? E opera, não opera, opera, não opera. Pois são os nossos, digamos assim, top, né? E os caras com problema físico. E às vezes com um problema mental. Vou te dar um exemplo, Carol. Não sei se você viu um vídeo do Klinger, e que eu cheguei até a conhecê-lo pessoalmente, e que ele fala que ele pensou em suicídio. Ele era evangélico, aí tornou-se espírita, estava passando por uma dificuldade de vida muito grande, e ele foi para a janela. E ele fala, eu só não me joguei porque eu já era espírita. E eu sabia das consequências. Mas eu pensei em suicídio. E, Carol, eu vou te falar uma outra coisa. Não é porque é espírita que não vai pensar. Ter pensamento suicida, ter pensamento de que vai
sabe? Que quer sumir, quer desaparecer, que é ansioso, que é depressivo. O problema não é o pensamento. O problema é eu alojar esse pensamento dentro da minha cabeça. Como diz o Chico, deixar fazer ninho. Aí, ó, dançou. Aí você vai alimentar o sentimento negativo e esse sentimento negativo vai ter uma repercussão mental e física. Entendeu? Agora, pensamentos negativos, isso todo mundo tem. Todos os espíritas têm. Dizer que não tem tá falando bobagem, né? Tem dia que o espírito acorda bem e tem dia que o espírito acorda, a pessoa vai dar bom dia, você vai perguntar, bom dia por quê? Né? Tem dia que chove, tem dia que faz sol, pô. Então, vamos nos lembrar disso. Nós somos espíritas, nós somos pessoas, almas encarnadas em evolução. Não somos evoluídos. Somos perfectíveis, não somos perfeitos. Então, espírita se suicida? Suicida. Eu já vi espírita se suicidar. Já vi, não. Eu já soube de espírita que se suicidou. E aí? Né? Espírita. Tinha conhecimento. Ah, mas será que tinha conhecimento mesmo? Tinha. Mas não aguentou o tranco. E aí? Fazer o quê? Né? A nossa roda de conversa chegou ao fim. Por hoje. Em breve, teremos mais encontros como esse, com temas interessantes e oradores diversos. Momentos como estes alegram a nossa vida e alimentam o nosso espírito. É luz em nosso caminho. Como diz Emmanuel, ninguém vive para si. A luz que acendemos em torno de nossos pés clareará o caminho daqueles que estão ao nosso redor. Somos gratos a todos vocês que participaram desse encontro virtual. Até a próxima!